Vamos lá, pessoal. A gente vai dar continuidade, certo? Chegamos no último problema. Às vezes é o último, às vezes esse é o quarto. A gente sabe que pode mudar, né? A sequência. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, para vocês entenderem como que é o PBL. Esse problema aqui, ele volta no sexto período. Eu atualmente estou no sexto período. E no primeiro módulo, a gente estudou transtorno em psiquiatria por uso de substâncias. E a gente começa e volta a falar, né, de maconha, álcool. A gente começa a falar de efeitos colaterais delas. E a farmacoterapia, né, para tentar quebrar os efeitos fisiológicos, né, que os mecanismos de ação de cada droga faz no corpo da gente. Então, assim, é um problema muito importante, porque a gente sabe que hoje em dia existe um fácil acesso. E aí a gente começa a debater um pouco para entender, né, como que essas drogas vão atuar no nosso corpo. E aí, esse é um problema que vai cair, certo? Eu vejo que seria o top 3. Os 3 problemas que mais caem são o de conceito de saúde, o de MBE e o de drogas, certo? Esses são os que mais caem. Depois vem o de código de ética, certo? Que é um dos que menos cai. Então, assim, esses vocês precisam saber. E aí, uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: meu senhor, na tutoria a gente falou de drogadição, mas eu não sei o que é. Aí vamos começar a debater esse tema. Pessoal, drogadição é como se fosse um sinônimo para dependência química, que é quando o indivíduo, né, ele está em uma condição que desenvolve uma forte necessidade, seja física, seja psicológica, por usar uma substância psicoativa. Então, ele entra na drogadição justamente quando ele tem essa dependência, certo? E aí essa dependência pode levar a uma compulsão, né? Pode levar danos à saúde, pode levar danos à questão financeira dele, que ele vai fazer de tudo para ter acesso àquela droga, sabe? Então, existe essa relação. Outro termo que a gente fala muito é o quê? A abstinência, né? A abstinência é exatamente aos sintomas físicos, psicológicos que ocorrem quando a pessoa, né, para de usar uma certa substância. Então, é um termo que é utilizado aqui porque uma das barreiras, né, que a gente pode falar assim, que o tratamento traz é a questão da abstinência. Muitas pessoas desejam parar de utilizar aquela medicação, porém cai nessa abstinência de precisar voltar a utilizar. Por quê? Porque o corpo, por já ter sido viciado, porque aquela droga ou é depressora ou é estimuladora, acaba provocando sintomas como ansiedade, agitação, tremores, náuseas, né, dor muscular. A gente pode falar insônia, a pessoa não dorme, desenvolve depressão. Então, assim, existe essa forte consequência fisiológica no corpo. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Vai sempre existir drogas que são naturais, drogas que são sintéticas, certo? Porém, sempre vai existir drogas depressoras, drogas estimulantes, certo? Drogas perturbadoras, aqui são as famosas alucinógenas, né? Porque, estimulante a gente tem cocaína, crack, nicotina, cafeína, a glicose. Perturbadora a gente tem maconha, a gente tem, né, espécies de cogumelo, o LSD. Então, assim, vocês precisam saber um pouquinho desses efeitos de cada droga. Por exemplo, o álcool, né? O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E aí causa relaxamento, certo? Ele estimula um neurotransmissor que a gente chama que é GABA. E aí o GABA, ele inibe o corpo da gente. Então a gente fica relaxado, fica mais calmo, entendeu? Então, essa redução da atividade do corpo vem por causa do álcool ser uma droga depressora e causa sonolência, vai causar supressão das funções cerebrais, entendeu? E o problema entra aquela questão, né? Risco aumentado de acidentes, problemas hepáticos, cirrose, né? Causa dependência, certo? Quando a gente vai para a nicotina, né, que é um tipo de droga estimulante, ela atua nos receptores nicotínicos do cérebro da gente, que é um receptor que existe.
E aí acaba meio que ativando mais ainda ele. Então causa uma dependência porque o corpo meio que gosta dessa ativação. E aí, o que é que o corpo da gente faz? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão sanguínea, libera muito uma substância que a gente chama que é dopamina, que é a substância da felicidade, do relaxamento, também da calmaria. E aí acaba levando dependência. E aí muitos efeitos colaterais estão relacionados com problemas respiratórios, cânceres, doenças cardiovasculares, doenças arteriais, né? E passa para falar da maconha, que é uma droga ilícita, né? Mas é consumida com muita facilidade no mundo todo. A maconha ela atua em uns receptores que a gente chama de canabinoides, receptores canabinoides no cérebro. E aí causa efeito eufórico, causa relaxamento, causa perda de cognição, causa perda de memória. Então, assim, tem que remeter porque a prova ela pode perguntar a vocês quais drogas são lícitas, quais drogas são ilícitas. Lembrar, né, que a diferença está a questão da legalidade. A cocaína, né, outro tipo de droga, é uma substância extraída de uma planta, certo? E a gente fala que a cocaína ela é estimulante também, que aumenta os níveis de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que vicia o corpo da gente. É um neurotransmissor bom, porém em altas concentrações ele acaba viciando. E essas drogas que causam euforia, que causam esse aumento de energia, que deixa o pessoal ativado, o pessoal acordado, é porque está secretando muita dopamina. E aí causa muita paranoia, uso de cocaína, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, causa dependência. E a gente tem que lembrar o seguinte, que possivelmente vai ter uma questão aberta dessa, que é os efeitos sociais e psicossociais relacionados ao uso de drogas. Então, assim, a pessoa perde relacionamentos afetivos, a pessoa causa, né, ao desenvolver esses transtornos, perde relacionamento, tipo casamento, etc., aumenta a possibilidade de divórcio, perde a relação familiar, tem diversos impactos psicossociais, como dificuldade financeira, porque vai começar a gastar muito dinheiro, vai fazer muita coisa para usar a droga. Pode entrar no mundo do crime por causa disso. Ele entra em isolamento social, entra numa marginalização, criminalidade, como eu falei, perde emprego. Então, assim, existem esses efeitos que vocês precisam estar ligados para responder na prova. Outra coisa que tem muito é que a gente tem que levantar o quê? Uma das políticas, né, públicas, né, que a OMS e o Ministério da Saúde deve fazer. E aí eles tentam fazer por qual meio, meu senhor? Para prevenir. Eles tentam fazer palestras, eventos, né, campanhas de conscientização para restrição ao uso dessas substâncias. A gente pode falar do CAPS, né, do CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial. E aí o CAPS ele consegue, né, entre aspas, receber essa pessoa, esse usuário de droga, e tentar requalificá-lo para voltar para a sociedade. Então a função do CAPS, o que é o CAPS? Tudo isso vocês precisam saber, porque lá eles conseguem praticamente, por exemplo, diferenciar vício e dependência, por exemplo, porque eles têm conhecimento para isso. Lá é um local que trabalha com esse tipo de pessoa. Então a gente consegue entender que vício é um sinônimo da dependência, certo? Mas tem significados diferentes. O vício é um termo mais amplo, que refere ao quê? A um comportamento compulsivo. O cara tá viciado, ele tá fazendo compulsividade, ele tá mostrando que ele faz tudo para poder ter acesso àquela droga, né? Enquanto a abstinência seria justamente as consequências, os sintomas que aparecem, né, durante esse vício dele, entendeu? E aí existe essa relação, certo? De vício, dependência, vício, abstinência, que a dependência normalmente é essa necessidade física, né? Ele precisa daquilo, senão ele vai ficar com a abstinência. Então existe essa relação, certo? Então aqui vocês precisam saber todos esses pontos, né? Diferenciar vício e dependência, a política do Ministério da Saúde quando criou o CAPS, os efeitos psicossociais, tem que saber da maconha, da cocaína, do tabaco, do álcool, da nicotina, tem que saber que as drogas lícitas são aquelas que são legalmente produzidas, vendidas, né? Que tem regulamentação do governo.
enquanto as ilícitas são substâncias cuja produção são proibidas. Então entra maconha, cocaína, heroína, êxtase, tudo, certo? Lembrar dos efeitos da abstinência, lembrar do termo de drogadição. Então esses termos aqui vocês precisam saber, certo? Então assim, isso vai cair, certo? Droga vai estar na prova, porque é um tema importante. Drogas ilícitas, quais são as consequências principais? Tá tudo aqui, certo? Então assim, esse resumo aqui tá perfeito para você debater um pouco sobre esses pontos. Mas os pontos que eu levantei são os mais importantes que vocês precisam saber.